Olá, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, mais uma vez no Papo com Paula. Esse Papo com Paula que eu faço aqui no Instagram acontece sempre às quartas-feiras, às 19 horas, e eu convido para esse papo sempre uma amiga minha, uma amiga que tem alguma coisa a contar, que fez parte da minha vida. É uma oportunidade também para falar um pouco mais da minha história, me apresentar para vocês. Como vocês sabem, eu sou pré-candidata a prefeita de Cubatão. E essa é a maneira, né, que a gente tem de estar discutindo alguns assuntos que são importantes para a nossa cidade, para colaborar com o plano de governo. É isso. Então, no dia de hoje, eu convidei uma amiga de muitos anos, uma das minhas melhores amigas, que é a Letícia Massula. Ela é uma advogada, assim como eu, né? Nós nos conhecemos em São José dos Campos. E desde então, assim, ela que me apresentou esse projeto das promotoras legais populares. E eu fui, assim, lá dar uma aula, né? Na verdade, nessa época, ainda nos anos 90, que eu já sou meio velhinha, né? Tô esperando ela entrar, viu, gente? Enquanto isso, eu vou também aproveitando e falando um pouco com vocês, né? Enquanto ela entra aqui. Bom, lá nos anos 90, então, logo que eu me formei, eu fui trabalhar na prefeitura de São José dos Campos. Era uma administração do PT, a administração da prefeita Ângela Guadagnin. E lá eu conheci a Letícia, eu era procuradora do patrimônio imobiliário e ela é uma advogada recém-formada, né? Ela é um pouco mais nova que eu. E ela me convidou para dar uma aula sobre direito à habitação. E na época eu já estava fazendo meu mestrado em direito urbanístico, que é um assunto que eu gosto muito. Então fui lá, aceitei o convite, né? E fui lá falar com ela. É, a, no, Dei a aula, mas assim, o projeto me encantou. Tá um pouco pausado aqui. Bom, voltou, né, gente? Acho que sim. Vocês até se puderem, me dão um alô assim, se tá pegando bem, se alguém puder mandar uma mensagenzinha, porque deu uma mensagem assim, pausou por causa da falha na conexão. Eu tô aqui do lado do meu roteador, mas nem sempre funciona, né? Muito bem. Mas eu contava para vocês, então, que eu fui dar essa aula e eu me encantei de tal forma com o projeto, e naquela aula eu aprendi tão mais com aquelas mulheres do que eu dei, né, de informação, que eu me comprometi com esse projeto das promotoras legais populares. E aí passei a fazer parte, né, daquele grupo, né, de coordenação do projeto junto com a Letícia Massula. E foi uma das experiências que transformaram a minha vida, que me deram mais assim consciência, né, da discriminação de gênero, me tornou a mulher que eu sou hoje, uma mulher feminista, mais comprometida com essa luta, que é a luta das mulheres. Bom, a Letícia entrou, finalmente, vamos aqui colocá-la para dentro. Esta live. Estamos aguardando aqui Letícia Massula com a gente. E, bem, foi assim que eu conheci a Letícia. Então, já contei para vocês uma parte. Olá. Oi, tudo bom, Leti? Tentando aqui ajeitar a Oi, câmera, conexão. porque para mim Oi, fazer tudo bom? A live. conexão não tá muito boa, né, hoje. Mas tá dando para te ouvir, te ver. Tá? Você tá, Tá dando para ver, né? tá. Nós duas de Hã? óculos, né? Tá dando para ver, gente? Tá dando sim. De óculos, não enxergo mais nada. É, eu tava. Eu tô vendo, eu tô vendo bem aqui. É... Ixi, olha aqui os amigos todos entrando já. A Exatamente. Paula, olha, o Albino, a Silvia, Eu já tava. Palmira. Isso, é que bom que você lê, né? Hã? Você lê mais que eu.
A Silvia, olha, nós temos um prefeito chileno do Chile, meu amigo Renato do Chile participando aqui. É muito legal, né? Que Porque a gente está legal! no mundo, né? A gente às vezes não tem noção disso. E outro dia eu estava fazendo uma live, entrou um É amigo meu verdade. também do México, um amigo mexicano, agora entrou o Renato, que é do Chile, foi prefeito lá. Eu conheci na União Ibero-Americana. Foi Foi prefeito? prefeito. E eu conheci na União Ibero-Americana de Municipalistas, que foi uma organização que eu participei bastante, muito interessante, com sede em Granada, na Espanha. Mas voltando, eu já contei aí para quem está ouvindo como que a gente se conheceu, que foi justamente por conta do projeto das promotoras legais populares, né? Pelo menos eu me lembro disso. Assim, você Exatamente. me convidou para dar uma aula no curso, lá em São José dos Campos. Você, na época, era advogada da SOS Mulher, né? Lá, e Exatamente. eu me apaixonei pelo projeto e aí comecei a colaborar com o projeto e nós ficamos amigas e de lá para cá fizemos muita coisa juntas já, né, Letícia? Uma das coisas que eu me orgulho é quando a gente foi para Brasília. Eu fui para lá para assessorar o presidente Lula em 2003, trabalhar na presidência da República. Você foi trabalhar na Agende, né? Na Agende, é uma organização não governamental que faz, né, o advocacy para as mulheres, né, acompanhamento de todos os projetos de lei em defesa das mulheres. E nós nos encontramos lá em Brasília e fizemos o projeto também das promotoras legais populares em parceria com a Universidade de Brasília, né, no núcleo de prática jurídica da Ceilândia. E esse é um... Da Ceilândia. Fala. Pode falar. Não, e com o professor Zé Geraldo, do Direito Achado na Rua, que sempre foi uma grande inspiração para a gente, das promotoras legais populares, para todo mundo, para todos nós que éramos advogados populares. Como é que fala? Populares e mais que isso, né, defensores dos direitos humanos, né, fazíamos assim um trabalho diferente, né? Então a gente já tinha o professor Zé Geraldo como referência e aí foi, né, juntou tudo isso e várias ONGs, né? Porque naquela época aí a Agende participou lá em Brasília, o Cefêmea. Eu, naquela época, fazia parte do CLADEM, então também foi pelo CLADEM. Então, foi assim um grupo grande de organizações, foi muito legal, né? Foi. A gente ter também levado para lá. Na época, o professor Zé Geraldo era o reitor, né, da Universidade de Brasília. Ele foi eleito democraticamente, né, pelos estudantes, professores, né, para essa função. E você sabe que ano passado ele organizou um seminário do direito achado na rua. Eu fui para lá em dezembro, não podia perder. Que legal. Foi maravilhoso esse seminário, porque ele assim promoveu um encontro, né, de várias pessoas que passaram pelo projeto em diferentes momentos. Então eu reencontrei muita gente nesse seminário em dezembro do ano passado. Foi muito, que legal. muito bacana. Até apresentei um trabalho. Que lá, bacana. Fazendo doutorado, né, na Federal do ABC, aqui em Planejamento Urbano Territorial. E aí eu aproveitei e apresentei o trabalho no seminário. Mas aí a ideia... Nesse seminário. No seminário que teve do Direito Achado na Rua, para comemorar, né, um pouco, reunir mesmo, né, porque é isso, ele vem formando há muitos anos, né, muitas pessoas que estão hoje em vários lugares do mundo. Teve gente que veio de outros países, né, para esse encontro aí do Direito Achado na Rua. E ele acabou ampliando muito, né, porque aí hoje você tem vários volumes desse livro, né? Começou com um livro, né, que era um projeto de extensão universitária. Com um livro. E depois ele foi criando outros livros já baseados em segmentos. Então, o direito a estar na rua das mulheres, tem o direito a estar na rua do direito à cidade. Que legal. Foi abrindo, né? Que legal. Específicos. Então, o seminário tentou reunir todos esses grupos
que são de diferentes temáticas, para mas poder... ligados pela metodologia, né, pela concepção da nova escola jurídica, que enxerga, e até aproveitando para explicar um pouco para quem está nos assistindo, que enxerga que o direito, ele não se resume à expressão legal, né, da lei, da jurisprudência e dos costumes, mas que o direito, ele é feito também pela luta dos movimentos sociais. Daí o nome, né? O direito é achado na rua. Exatamente. Porque são os movimentos sociais que constroem achado o direito, que depois vem a ser reconhecido ou pela lei ou pela jurisprudência, mas não nasceu na lei nem na jurisprudência, nasceu na luta, né? Na luta popular. E essa que é a grande... Sim, sempre nasce na luta. Grande reconhecimento. Sempre nasce na luta, sempre nasce na rua. Que ele faz. Eu tava, esse ano, eu li aquele livro Num Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, e que fala da diáspora africana. E aí, assim, ela é escravizada aqui no Brasil, né, enfim. E aí é tão maluco, assim, você vai vendo a legislação, como que vai, todas as lutas sociais, todas as revoltas populares, é isso mesmo. E aí vai se construindo o direito. É muito interessante, assim, esse livro, porque eu achei um livro muito interessante para contar mesmo o que foi a escravidão de uma maneira romanceada, gostosa de ler, mas é quase um documento histórico, né? E eu achei muito interessante, porque no livro, em tese, não fala isso em nenhum momento, mas dá a entender que a personagem principal é mãe do Luiz Gama. Então, tem toda... É muito interessante, assim. E é isso, como o direito se constrói mesmo na rua, nas revoltas populares, enfim, com o povo, né? E a gente começou falando do Chile, né? E o Chile foi uma das coisas mais lindas que a gente viu recentemente, né? Acho que numa das imagens que mais encheram o coração da gente recentemente foi aquela, né, da rebelião mesmo, do povo, e com a Ipala. Eu achei, assim... E o Chile, que tem tanta história, né, assim, tem tanta coisa. Também estive lá no Chile para discutir naquela época o Tribunal Penal Internacional, né, que agora até denunciaram o Bolsonaro, né? Sim. Enfim. Denunciaram a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que é uma associação da qual eu sou pela democracia. A gente criou essa associação pois há 2 anos atrás. Eu estou nesse movimento também. Sou cofundadora da associação, que foi no Rio de Janeiro. E aí aproveitei, e aqui, né, que eu estou morando aqui na Baixada Santista, tá? A gente criou um núcleo da associação na Baixada Santista, eu sou a coordenadora. E aí a gente tem feito muita coisa, viu? Pois é, e naquela época que eu estava morando em Brasília, foi um trabalho grande que eu fiz. Não sei se você se lembra, eu fui algumas vezes para o Chile, depois fui para a Bolívia. Até quando eu fui para a Bolívia, fui com a Ela Vieco, com a Kenarique, e era um grupo de mulheres juristas, parlamentares. Eu lembro, foi também a Série Ciresarenko, eu não lembro as outras duas parlamentares que foi. Mas, enfim, eu fui para vários encontros, todos eles para discutir o Estatuto de Roma, porque, por incrível que pareça, embora a gente tivesse a CEDAW, né, a Convenção da Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher da ONU, e a Convenção do Belém do Pará, né, que tratava do tema da violência, a gente não tinha em nenhum tratado internacional o conceito de violência de gênero e de gênero, né? E no Estatuto de Roma tem. Então, ele era um estatuto muito avançado em matéria de gênero, e aí essas organizações fizeram um grupo do Cone Sul justamente para discutir o Estatuto de Roma, como ele era avançado em matéria de gênero, tinha uma coisa até de paridade de juízes que deveriam ser nomeados
de forma paritária, homens e mulheres. E uma das questões, assim, para ser juiz ou mesmo fazer parte do Ministério Público dentro do Tribunal Penal Internacional, eles davam preferência para quem tivesse especialização em violência baseada no gênero, né? Violência de gênero. Então, era assim um estatuto super avançado e eu lembro que foi muito legal assim esse estudo. Para mim, acho que é uma das coisas mais legais que eu fiz como advogada foi isso, né? E também quando a gente começou a ter os primeiros relatórios para o Brasil, né? Com relação a gênero, raça e classe social, né? Então, a gente começou a fazer todo um trabalho de cruzar esses dados, as primeiras recomendações, né? Então, foi muito interessante, assim, como a coisa estava avançando. E com tudo isso, as promotoras legais sempre junto, então, porque era um dos temas principais, era a coisa dos direitos humanos, né? Aliás, eu, imagino, advogada do interior, né? Eu fui tomar contato também com direitos humanos, assim, primeiro já era advogada do SOS Mulher, mas fui tomar contato com direitos humanos mesmo quando eu fui fazer o curso das promotoras legais populares, né? Claro. Da União de Mulheres de São Paulo, com o É, IBAP, Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, não, e é isso, assim, com foi a primeira certeza. vez que mim começou a fazer muito mais sentido o direito, né? Porque é isso, quando a gente traz o direito para o nosso cotidiano, né? Uhum. E aí volta do direito achado na rua, né? No cotidiano, na vida da gente, ele faz muito mais sentido. Letícia, olha, tem um monte de gente entrando aqui, cumprimentando a gente. Eu não vou conseguir nem falar todo mundo, mas ó, vou começar de trás para frente, né? A Thaís Emídio, que é minha amiga, você não conhece ela ainda, trabalha aqui em assistente social daqui de Cubatão, mas ela está querendo fazer o Promotoras Legais Populares, conversou comigo hoje sobre isso. O Carlinhos de Almeida está aqui nos assistindo, o grande Carlinhos, ex-deputado estadual, ex-deputado federal também, e ex-prefeito de São José dos Campos, né? Um luxo para nós. Sim, Obrigada, Carlinhos, por estar nos acompanhando aqui. um beijo pro Carlinhos e o Carlinhos é meu companheiro de horta também, sabe? Ele tem super o dedo verde, ele vive me dando dicas. Ó, tá aqui a Valéria Pandiardian, a Lelé, tá aqui. Isso. Olha, Regilene Coelho, que é uma amiga cozinheira. O Cristiano, meu amigo de adolescência, de São José dos Campos. Ai, que Olha bom. aqui, seu pai, um beijo pro seu Joel. Tá aqui. Olha, não vi, Tua mãe tá cadê? aqui também. Ó, tô tentando aqui, tô. Meu pai, Olha, pelo menos as nossas famílias, né, nos prestigiando muito bem. A gente fica muito feliz. tô nos prestigiando. Mas assim, Tô olhando aqui. é isso. Não, Mas tem várias pessoas aqui entrando, Priscila também, Catarina, Vera, a Lele, que você já falou, Regilene, Cibele, Marcelo. olha aqui que engraçado, a Priscila falando. Olha aqui, Lete, nunca soube que você era advogada. Isso é muito engraçado, porque muita gente hoje em dia não tem a menor ideia que um dia eu fui advogada, né? Explica, Letícia, da onde você está falando, explica um pouco essa trajetória, rapidinho, claro, né? Que aí porque a gente parou a nossa história lá em São José dos Campos, né? Nos conhecemos lá, fizemos o projeto lá, fomos para Brasília no início do governo Lula, criamos o projeto das promotoras do Distrito Federal, em parceria com a Universidade de Brasília. E aí, claro, você tomou outros caminhos, voltou para São Paulo, né? Eu continuei lá em Brasília até o golpe de 2016. Mas aí você foi você foi se distanciando um pouco da advocacia, né? E assumindo a sua vocação para a cozinha, não é isso? Conta aí.
Exatamente. É, Então, ainda em Brasília, eu trabalhei com a deputada Érica Cocai, que na época era distrital. Aí voltei para São Paulo, fui trabalhar num projeto. Aí foi assim: quando eu voltei para São Paulo, eu falei, puxa, legal. E a gente tinha acabado de aprovar a Lei Maria da Penha. O movimento feminista estava inteiro, muito feliz. E aí eu pensei, falei, cara, olha só, olha, tá aí, a gente conseguiu uma coisa incrível. Nada mais que eu participar na vida vai ser tão incrível como advogada, né? Porque foi uma batalha do movimento feminista, né? E assim, um negócio que eu trabalhando, né? Trabalhei muitos anos no SOS Mulher, então foi um negócio de, enfim, realizar mesmo um objetivo que a gente tinha, que era ter uma lei específica de violência contra as mulheres no Brasil. E aí, depois disso, falei, cara, agora eu vou ser cozinheira, que é um negócio que eu sempre gostei, desde sempre. E mesmo porque eu acho que também cozinha tem tudo a ver também com feminismo, tem tudo a ver com uma questão de gênero, né? Enfim, são outras discussões. Tem muito a ver com uma discussão ambiental, com a discussão da preservação dos povos indígenas, enfim, tudo está ligado com a comida, né? Tem um antropólogo americano que ele fala assim que a gente, e de fato tem vários estudos que mostram que a partir do momento que a gente resolveu cozinhar, teve um salto cultural e, enfim, e aí ele fala que nós cozinhamos e a comida nos cozinhou, né? Então eu parti mesmo para abracei o que eu gostava de cozinha, fui fazer formação em cozinha, né? Fui estudar técnica. Na época, eu trabalhava para um projeto numa ONG americana, um projeto de tráfico de pessoas, e era um projeto que eu tinha Projeto de bastante combate ao tráfico de flexibilidade. pessoas, né? Sim, desculpa! De combate ao Uma tráfico de ONG pessoas, americana que principalmente trabalhava com tráfico de pessoas. tráfico de pessoas, eu lá traficando pessoas, não, não. Era uma ONG americana, mas com braço brasileiro, e aí trabalhava com tráfico de pessoas, porque também nessa trajetória eu acabei também escrevendo um guia sobre tráfico de pessoas com a minha amiga Mônica de Mello, né, nossa amiga. Sim. E aí acabei indo trabalhar nessa ONG, Defensora essa pública ONG americana, e aqui que em São tinha um Paulo. horário defensora pública, nossa amiga defensora pública, que também é do projeto Promotoras Legais Populares. Também é da Associação Né? de Juristas pela Democracia. Encontrei a Mônica lá na fundação da Democracia. BJD no Rio de Janeiro. A gente tá... Não, aliás, eu vou falar, né? Associação de Juristas para a Democracia, todos os meus amigos estão lá. Eu fico, assim, super feliz, porque, Claro. enfim, tá todo mundo lá, né? Tá você, enfim. E aí eu tinha um horário super flexível, minha vida era bem mais tranquila, porque, enfim, eu tinha que fazer coleta de dados, era responsável por São Paulo e Rio, mas dava tempo, e aí eu fui estudar gastronomia. E aí depois continuei trabalhando, peguei mais um projeto, né, mais uma consultoria, né, era um pessoal muito legal, a Graça Gadelha, que é de Fortaleza, uma pessoa maravilhosa, uma turma muito legal, então eu consegui levar as duas coisas por um tempo, né, a cozinha e o direito, né, e as minhas consultorias, até que chegou uma hora eu falei, cara, não dá, não dá para ficar mexendo. Aí eu sentava no computador, precisava escrever alguma petição, alguma coisa, era um suplício. Aí eu ficava assim, uma tarde inteira para escrever um negócio que eu escreveria em 5 minutos. Aí eu falei, não dá mais para eu ficar com essa vida dupla. Eu preciso. Aí eu saí
E aí uma coisa muito engraçada, assim, tem aquelas coisas simbólicas, né? Lembro a primeira vez que num hotel, aí eu coloquei assim, cozinheira. No, Quando você foi tá se preenchendo aquela registrar. ficha de hotel, né? Sim. Cozinheira. Deixa eu aproveitar Primeira seu vez, assim, intervalo. cozinheira. Cumprimentar, ó, minha mãe também está aqui, que a gente falou do meu pai, mas a minha mãe já mandou vários recados aí, falando que é sua fã, que te adora. E a Amélia, né? A Amélia, nossa vereadora de São José dos A Campos, Amélia, né? Sempre, né? minha vereadora, A nossa, né? Lembra que eu até pouco todos os tempo, votos. né? A nossa. Eu tinha meu título em São José dos Campos, mesmo morando em Brasília, né? Eu mantive meu título em São José e eu só votava na Amélia. Eu também. Eu Ah, também. Eu só mudei meu título agora, que agora eu moro aqui em Goiás, né? Pirinópolis. Olha, falando da Graça Gadelha, ela entrou aqui, tá aqui também participando. ai, que bom, que bom. E só transferi meu título aqui para Pirinópolis, que eu vim morar aqui, né? Enfim, aí trabalhei, né? Mudei para cozinha O que eu totalmente. achei assim muito corajoso, porque assim é tipo um recomeçar, né, a vida profissional, né? Você já era uma Sim. advogada, né, até famosa, né, na área dos direitos humanos, tal, reconhecida. E aí falou deixar isso de lado e começar uma vida assim diferente. Eu achei muito corajoso da sua parte fazer isso. E aí, e mostra que deu certo, né? Foi. Porque você ficou muito mais famosa ainda como cozinheira. Eu acho que você é uma referência, né, nacional. Hoje, por causa do seu blog, a Cozinha da Matilde, que é uma outra referência chilena. Olha como as coisas conspiram. Né? O meu amigo chileno, a gente falou do Pois é. Chile, e a Matilde é uma referência, né? A esposa, não é? Do grande poeta Pois é, chileno. Pablo Neruda, e foi por conta daquelas idas todas que eu fiz ao Chile. Fiquei muito apaixonada pelo Chile. Depois acabei indo para o Chile a passeio mesmo, eu e o Marcelo, e ficamos muito apaixonados. E quando nós fizemos a nossa casa em São Paulo, quisemos dar um nome, porque o Pablo Neruda dava nome para todas as casas dele. E aí a gente deu Matilde, que é o mesmo nome da Chascona, que é a casa de Santiago, que é a descabelada, que é como ele chamava a Matilde Rutia, a companheira dele, para quem ele escreveu 100 sonetos de amor, né? Enfim. E foi assim que eu comecei recebendo as pessoas em casa, dando aula, e a coisa foi evoluindo. Aí eu também comecei, porque essa coisa do recomeço também, o que eu acho muito engraçado é assim, mas que foco que eu vou ter dentro da cozinha, né? Do mesmo jeito, que foco eu vou ter dentro do direito? Né? Dentro do direito eu tinha um foco, direitos humanos, direito das mulheres, né? Então foram os dois focos que eu trabalhei. Sempre trabalhei muito com o tema da violência, né? Mas, assim, e dentro da gastronomia, né? Então, fui indo, fui tateando, e comecei a fazer no evento. Eu gosto muito de dar aula, né? Então, já tinha essa coisa de dar aula antes, para as promotoras Eu fui legais, aluna enfim. da Letícia, aluna. Não, e aluna de cozinha, né? Que eu fui. Também. Fiz o curso. Nunca fui uma Foi boa isso, aí aluna, eu... mas eu fiz. Pois é. Não, você cozinhava direitinho, cozinhava direitinho. É, Mas aí foi isso. Aí eu fui trabalhando com essas coisas, fui tateando, aí descobri que eu gostava muito de estilismo culinário. E aí depois chegou um momento que eu falei, cara, é muito complicado, porque toda referência que a gente tem em cozinha, né, em alta gastronomia, é tudo uma referência muito fora do Brasil, né? uhum. E eu tinha uma referência muito brasileira, né? Eu sou mineira, goiana, tinha morado em Tocantins na infância, morei na região do Araguaia, então depois acabei indo para o interior de São Paulo, Vale do Paraíba, que tem uma outra cultura gastronômica. E eu sempre fui ligada em comida, então sempre prestava muita atenção, sempre memorizava muito as coisas com relação à comida.
E aí eu já estava em São Paulo, trabalhava como chefe de um grande açougue do produtor, um açougue boutique, dava aula de churrasco, né? Foi um desafio também para mim Não, mergulhar em carne, estudar muito carne. e uma mulher dá aula de churrasco. Eu adorei isso. Eu fui assistir uma aula sua. O Marcelo uma vez me levou. Maravilhosa. E mais assim, uma atitude, né, ousada, né, pioneira tua. Foi muito bom. Não, e nessa coisa de churrasco, era muito engraçado, porque quando começou assim, foi o açougue Frisson de São Paulo, né? E a chefe era uma mulher, né? A chefe do açougue, e quem ia dar aula de churrasco era uma mulher. Né, eu sou pequenininha, né? Assim, aí eu fui assim, falei, olha, eu preciso estudar muito esse negócio, eu preciso entender muito desse assunto, né? Então, fui estudar bastante e comecei a dar aula e era uma loucura, Paula, assim, no começo, né? Porque depois fez a fama, todo mundo sabia que a aula era comigo mesmo, e, enfim, iam por isso mesmo, mas, assim, bem no começo, era muito engraçado, porque um grupo que era só homem, eu só dava aula para homem, Sim, era assim, a maioria 25 eram homens, né? A maioria eram homens, né? Às vezes tinham 2, 3 mulheres por turno, e eram macho típicos, né? Em geral. Então era aquela coisa muito homem estereotipado, né? Aquele cara faz churrasco. E no começo, cara, o que eles me apertavam, o que eles tentavam, assim, me desestabilizar na aula, era muito engraçado, assim. Tinha dia que a equipe inteira olhava para mim e falava assim, hoje foi difícil, hein, chefe? E eu começava a dar risada. E eu respondia. Depois não, depois foi muito legal. Depois eles levavam os amigos. Mas E era assim também, eu dava também uma destruída no churrasco deles, né? claro. Falavam, olha, gente, vocês destroem muita carne, né? E aí era muito engraçado. Aí começou a também ter uma coisa de levar o amigo para uma mulher falar que o churrasco dele era errado. Então virou uma coisa muito engraçada, assim, e um laboratório de gênero para mim também, né? Então, eu queria perguntar sobre isso, assim. A gente está acostumado, né, a discutir, a ver a discriminação de gênero em vários, né, segmentos da sociedade, e na cozinha, né, que, assim, tradicionalmente sempre foi um ambiente feminino. Mas quando a gente sobe para essa cozinha gourmet, para os chefes de cozinha, a gente vê que a maioria, né, dos chefes famosos são homens, né? Tem muita discriminação nessa área também? Tem sim. Eu tenho uma chefe que eu gosto muito, que ela é de Nova York, que é a Gabrielle Hamilton. Ela tem um livro que é incrível, que chama Sangue, Ossos e Manteiga. E ela fala muito disso, e eu concordo. Então, sempre que você vai ver ranking, aí, olha, a fulana é a melhor chefe mulher do Brasil. Mas por que mulher? Sabe assim, na comida não faz nenhum sentido do ponto de vista físico, né? Sim. Assim, se você pensar num esporte, então pelo tamanho do corpo, faria sentido, né, ter competições separadas, mas com relação à comida não faz nenhum sentido, né? Ninguém fala, então, né? mas A tem engenheira sim. mulher, engenheiro homem, ou médica mulher, médico homem, né? Médico homem. Então, assim, uma coisa que dá muito para ver, assim, em geral, as mulheres vão mais para a área da confeitaria, né? É uma coisa que eu vejo, que é uma coisa mais delicada, né? De comida, assim, por exemplo, churrasco, somos muito poucas mulheres na área de carne, de churrasco, é bem pouco. Tem alguns nichos, assim, né? Mas, assim, tem discriminação dentro da cozinha, e você tem que pegar forte, né? Assim, eu lembro, primeira vez a cozinha, aquele monte de menino super jovem, né?
Aí, assim, você tem que mostrar que você chega junto, que você trabalha junto, que você carrega peso. Então, eu sempre fui um pouco por esse lado, assim, né? Então, pegava junto ali, vamos, não tem essa, né? Hoje em dia eu já me dou mais, né? Ano passado fui para um evento enorme de churrasco, cara, um inferno, lá no Mato Grosso, aquele ficar na grelha, né? Porque tem uma coisa ali super máscula na grelha, né? Ah, eu deixei os dois, falei, legal, pode ficar na grelha, vou ficar aqui cortando a carne, tá ótimo. Porque, gente, olha meu tamanho, né, cara? Eu derreto na grelha, né? Mas é legal. Tem discriminação sim, mas cada vez mais as mulheres estão passando por cima, né? E mostrando, né? Então é isso. Por exemplo, hoje para mim é mostrando, né? Para mim, a minha melhor chefe do Brasil, para mim, eu gosto muito do trabalho da Helena Rizzo. Mulher, para mim, é a melhor, né, chefe brasileira, assim, é uma das que eu mais gosto mesmo, trabalho, acho consistente, enfim. Bom, Não, e aí depois de tudo isso, o que a gente está falando? não, desculpa, Perdeu toda aqui. hora eu acabo mudando. Não, eu te perguntei sobre a discriminação de gênero, né? E daí você terminou. Aí mas você já tinha chegado contando um pouco da sua história, você já falou de como chegou na cozinha, né? E venceu os obstáculos. Aí falta contar como é que você resolveu sair de São Paulo e ir para Pirenópolis. Ó, até falando, tá aqui, ó, de Pirenópolis, o pessoal do Cozinha de Quintal, a Oriana, tá aqui, entrou na live também. Bom, então, aí eu entrei naquela coisa, só que é isso, eu vinha de movimento social, né? Sempre trabalhei com isso, sempre trabalhei ainda mais educação popular. Eu não ia conseguir ficar naquela coisa só da gastronomia, mesmo porque a gastronomia é uma coisa muito restrita ainda, né? Não é barato, enfim. É para uma elite mesmo, né? E eu tinha aí enfim, eu queria fazer outras coisas. E aí eu comecei a fazer uns projetos por conta própria mesmo. E comecei a fazer viagens pelo Brasil, né? Algumas também a trabalho. Eu tenho uma amiga muito querida que tem uma operadora de turismo muito interessante, que chama Turismo Consciente. E aí a gente começou a fazer alguns trabalhos muito interessantes na Amazônia, porque a fofa Maria Tereza, ela quer levar brasileiros para a Amazônia, porque estrangeiro vai, brasileiro não vai, né? O Brasil não conhece o Brasil. Então, assim, comecei a fazer vários projetos na Amazônia com a fofa e comecei a fazer algumas viagens, meio expedições mesmo, para ver Deixa eu só o Brasil do ponto de vista da comida. Fazer uma dica, uma aspas aí. Isso é uma coisa que a gente tem. Eu sou candidata a prefeita, né? Então eu quero fazer em Cubatão, porque sabia que a gente aqui em Cubatão não conhece Cubatão, né? Tem que fazer expedições também, porque a gente tem lugares lindos, né? Aquela área de mangue. Acho que você já foi com a gente, né? De barco, fazer essas visitas nos manguezais. Fala. Esse ponto é até um ponto que eu queria falar, porque assim, eu me interesso muito por essa coisa do turismo de base comunitária. E que sempre foi isso que essa minha amiga fazia. E foi isso que eu comecei a ir nas minhas expedições e descobrir o que tinha no Brasil. Então a gente fez uma expedição, o Rio São Francisco inteiro, né? Então desde a Nascente até a Foz, depois uma do Sertão, a pé no Sertão, que a gente foi até o Parque Grande Sertão Veredas, né? Então fomos rodando o sertão inteiro, passamos por Canudos, né? E vendo a comida e a história e tudo que envolve, e o bioma, estudando cada um dos biomas. Aí fui algumas vezes para o Maranhão, que é o maior mangue do mundo, é o segundo maior mangue do mundo, a gente só perde em mangue
para a Índia, né? Depois vem o Maranhão. Tanto que, assim, todo caranguejo que você come lá em Fortaleza, na praia, é do Maranhão, sabe? Então, aí em Cubatão, vocês têm um potencial maravilhoso do mangue. O mangue é um bioma como poucos. Ele é assim, ele é meio mágico, ele tem muita vida. É como o sertão, né? Que quando a gente olha de fora o mangue, você fala, ai, um alagado com uma água meio salobra. Mas ele é um dos biomas mais ricos em vida. Da mesma maneira que o semiárido, né, é extremamente rico, é extremamente resistente. Então, assim, começar a descobrir esses biomas, começar a fazer turismo de base comunitária. Por exemplo, lá no Amazonas, com a Turismo Consciente, fez um trabalho muito interessante com as mulheres na Ilha do Marajó, para ir retirar o turu. O turu ele é chamado de ostra do mangue. Ele fica dentro da madeira que cai dentro do mangue. Ele é bem estranho, assim, é das comidas bizarras, né? Mas ele é muito saboroso. Ele é um tipo de um verme que fica dentro do tronco de madeira, na água. Então, com as mulheres de lá, você vai, tira o turu, depois limpa o turu com elas, depois prepara da maneira como elas preparam, ou ceviche, ou numa sopinha. Então, assim, cada vez mais tem tido uma demanda por isso, né, dentro da gastronomia. A gastronomia cada vez mais tem olhado para isso, tem olhado para o Brasil, tem olhado para os nossos biomas. Então, assim, acho que Cubatão tem um super potencial turístico, mas desse turismo, um turismo diferente, que é tipo o que faz a Ananáutica, sair pelo mangue, também poder coletar os frutos do mangue, cozinhar os frutos do mangue, e com isso revitalizar toda a cultura. Sempre que tem esse projeto, se a gente pode saber que é mulher que vai estar ali. É mulher, entendeu? Então, assim, são as mulheres ribeirinhas, as caiçaras. Então, assim, eu acho que esse tipo de projeto é muito legal de seguir em frente, assim, e é uma coisa que eu tenho prestado bastante atenção. É verdade. A gente tem uma experiência muito bem sucedida nos bairros Cota, que foi apoiada pelo CDHU, né? Porque essa população morava em área de risco, teve que ser removida. E aí, para algumas, né, até por resistência, organização popular, conseguiram permanecer nesses bairros e tiveram um apoio do governo do estado para organizar o turismo de base comunitária. É super interessante, assim, você pode casar com o caminho da Serra do Mar, né, e parar ali no bairro Cota, almoçar, tem um restaurante, eles servem frutos dali, Legal. próprios, né, da região, o coração da bananeira cozido, tem várias comidas assim super interessantes que eu nunca tinha comido, só comi lá. E também, mas é muito conhecido por pessoas de fora, até porque entrou nos programas turísticos do governo do estado, aqueles programas destinados aos idosos, mas pouca gente em Cubatão já fez esse passeio, né? Pouca gente conhece, né, ali o turismo de base comunitária e toda a cadeia de economia solidária que você pode desenvolver a partir disso, né? Paula? Eu acho que Oi, voltou. Você deu uma travadinha, acho que Sumiu pela aqui para mim um dificuldade pouquinho. mesmo da internet. Então, Não, eu falei dessa voltou, agora experiência voltou, agora voltou. dos bairros Cota, que é o turismo Voltou. de base comunitária, que eles têm um restaurante, exatamente essa proposta que você está sugerindo. A gente tem uma única experiência em Cubatão, isso precisa ser replicado, né? Porque nós temos vários outros bairros, né, aqui na cidade que podem ser beneficiados por esse tipo de atividade. Agora, ó, a gente já tem só 15 minutos, você vê que passa super rápido. Eu queria ainda falar do nosso projeto das promotoras legais populares aqui em Cubatão, porque você foi para Pirinópolis, mas eu voltei. Vamos falar, vamos. Para Cubatão e a gente conseguiu, né, montar aqui. Eu também assim, fui procurar, né, lideranças entre as mulheres, né, de Cubatão e encontrei assim mulheres muito fortes
principalmente as mulheres que eram diretoras lá do Cindy Limpeza, a Paloma e a Cleide. A Paloma, inclusive, é uma das nossas pré-candidatas a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, né? Está com a gente na Eu tenho acompanhado. E aí, com o apoio delas e de outras mulheres que hoje também, algumas são pré-candidatas também por outros partidos, né? A Cristina, a Kátia, tudo de bom. Quem mais é vereadora? A Bianca, vereadora pelo pré-candidata a vereadora pelo PDT. É bom assim que deu vários frutos em diversos partidos. Uma coisa que muito me orgulha, né? Porque isso é você também incentivar as mulheres a participarem da política. Essa também é uma das propostas desse curso, né? A mulher sair também da esfera privada e assumir a responsabilidade pela esfera pública, porque a gente sabe, tem até uma frase que eu acho muito bonita, quando uma mulher, né, vai para a política, muda muito, essa mulher muda muito. E eu tenho certeza, por exemplo, que essa experiência, que é a minha primeira experiência como candidata a um cargo eletivo, vai mudar a minha vida. Mas quando muitas mulheres vão para a política, a gente muda a política, né? E eu acho que a gente tem uma subrepresentação das mulheres em todos os níveis da federação, seja nos parlamentos, seja no executivo, que é, assim, vergonhosa, né? Nosso país é um dos últimos colocados em representação feminina. É uma vergonha. Nós somos mais de 50% dos eleitores, né? E temos, assim, 10%. Hoje, 2 governadoras só. Aqui em Cubatão, a gente não tem nenhuma vereadora. Não tem nenhuma vereadora eleita na cidade, Olha, né? Que horror. Eu sou a única pré-candidata mulher. Todos os outros, né, concorrentes são homens. Eu devo ser a única mulher entre eles, né? Para disputar as eleições. Então, assim, é um déficit muito grande que precisa ser superado. E ele só vai ser superado quando as mulheres está mostrando, né, Letícia? Quais são os países que melhor responderam, né, com políticas públicas ao problema da crise sanitária e da crise econômica? Países governados por mulheres. Né? Não é por acaso. Por mulheres, pois é. E isso é uma coisa que, né, o projeto Promotoras Legais sempre incentivou muito, né? Eu lembro em São José dos Campos, que foi o que eu mais acompanhei, nós tivemos assim muitas mulheres candidatas na época da eleição. E é isso que você falou, assim, só de sair candidata, a mulher muda. Então muda a postura, muda tudo, assim, abre um outro universo para ela de estar sentada ali na mesa de decisão, né? É uma coisa, enfim, e de fato falta muito mesmo das mulheres ocuparem mais espaços, né? Embora a gente já tenha política de cotas aí, ela sempre foi preenchida de uma maneira que, enfim, colocavam sempre candidaturas laranjas de mulheres, né? A gente sabe que isso acontecia muito, então por isso também o baixo número de mulheres eleitas e também, assim, todas as outras coisas que envolvem para uma mulher poder também concorrer a uma eleição, né? Eu lembro, eu fiz uma análise dos dados da Secretaria da Justiça, quando eu estava em Brasília, das mulheres na magistratura, né, nos espaços, principalmente assim, as desembargadoras, o Supremo Tribunal Federal, então também é extremamente machista. E aí, justamente, como as mulheres começaram a entrar na magistratura só depois da Constituição de 88, elas, pelo critério da antiguidade, né, quando eu publiquei a pesquisa, não tinham tantas mulheres nas instâncias superiores, né? Elas dependiam da indicação política. E quando depende da indicação política, não tem mulheres, né? E aí tinha uma pesquisa muito interessante, feita até por um promotor de justiça, que eu usei na pesquisa, e que ele mostrava que dentro do Ministério Público, as mulheres promotoras, elas tinham menos filhos do que os homens promotores. Então é isso. O que significa também para uma mulher concorrer a uma eleição?
porque ela tem a dupla e a tripla jornada, porque a gente não discute a divisão sexual do trabalho, né? É assim, é um super tabu, é uma coisa que muito recentemente vem sendo discutida. Eu lembro de levantar essa bola anos atrás, e aí eu falava assim, eu brigava muito com o Marcelo, né, com meu companheiro, porque eu falava assim, quando ele vinha, eu ajudo. Cara, isso lá em 2000, eu falava, ajuda escambau. Cara, você divide a casa comigo, não tem ajuda. É meio a meio, entendeu? Limpa a tua parte, que eu limpo a minha. Então, assim, uma coisa que, nossa, hoje a gente é super divididinho no negócio. Então, o que significa para as mulheres também, isso eu vejo em tudo. Então, tá, o que significa? Para concorrer a uma eleição, ela também tem que deixar os filhos bem, ela tem que deixar a casa maravilhosa. É uma coisa que eu fico olhando muito nas redes sociais que me incomoda um pouco, quando a gente vai lendo o perfil, né, aquela descritivo do perfil, né, das mulheres, é só Mulher Maravilha, né? Então, assim, é mãe, mulher, empreendedora, fitness, né? Cara, são tantos papéis que a gente tem que exercer. É um negócio, assim, absurdo, né? E ao mesmo tempo você ainda tem que cozinhar em casa com uma farinha X coletada em noite de lua cheia que não vai. Cara, é papel demais e assim é muito difícil. Então, para a gente numa esfera de poder, enfim, é sempre mais complicado e eu acho que a gente precisa urgentemente discutir a divisão sexual do trabalho. Eu acho que isso assim, tem que estar na pauta em todos os fóruns de discussão, até para a gente conseguir mais para a política, sabe? Assim, e aquela coisa, discutir a carga mental, né? Porque não adianta o cara, tudo bem, a gente divide a tarefa, mas o cara nunca se responsabiliza, ele está sempre perguntando. Então, eu acho que tudo está interligado. E as promotoras legais, com todo esse processo de cidadania, de uma educação mesmo transformadora, a gente viu em todos os casos como tiveram mais mulheres indo para a política, mais mulheres concorrendo. Então, assim, eu acho que mais que nunca, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de fascismo, eu acho que é muito importante estimular esses espaços de discussão e de aprendizado e de empoderamento, né, das mulheres principalmente, mas estendo aí também para outros grupos. E eu hoje eu ainda conversava com a presidente do Conselho Municipal aqui da Condição Feminina de Cubatão, da gente começar também a pensar o uso da plataforma virtual para o curso das PLPs, né? Porque muitas mulheres têm dificuldade de acompanhar o curso presencialmente. Lá em Cubatão, a gente fez 2 turmas. As turmas começavam assim com mais de 60 mulheres, e aí as mulheres iam desistindo. A gente terminou a primeira turma com 27 mulheres, a segunda turma com apenas 20 mulheres. Por quê? Porque é isso. Elas não. Às vezes o marido fica desempregado, né? Então ela tem que assumir outras funções, tem que cuidar dos filhos, porque todo o trabalho de cuidado ou de idosos em casa é sob a responsabilidade dela. Então ela não consegue, né, acompanhar presencialmente. Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode assim, né, apresentar de inovação, né? Talvez transformar o curso, né, usando uma plataforma virtual. Agora que a gente aprendeu a usar esses instrumentos, a gente pode fazer um curso totalmente virtual. Claro que sem abrir mão, né, sempre que possível, dos encontros presenciais, porque no encontro presencial também tem uma troca afetiva que é mais difícil de ser feita por intermédio de um computador, né, de um celular. Mas eu acho que é muito bom no sentido de você poder ampliar os conteúdos que são oferecidos, que são conteúdos de direitos, né, e que podem ser feitos muito bem através de live, plataformas como Zoom, Hangout e tantos outros que nós aprendemos a usar agora. Hoje quase todo mundo tem um celular, né? Então dá para assistir, para participar
através de um celular. Acho que seria muito bacana mesmo. Aham. Bom, a gente tem agora Não, eu 5 acho que, minutos. de repente, fazer um... Hã? Tá. A gente tem quantos minutos? Tem Quantos 5 minutos? minutos. Está falhando bastante a sua internet. 5. Ah, tá falando. 5 minutos. 5 minutos, tá Eu vou bom. Aqui eu aproveitar tô aqui para ouvindo. Beleza. complementar. É... Aham. Você quer falar alguma coisa? É que tá falhando muito. Eu vou, enquanto você Não, tá falou que meio ia travada aproveitar aí pra... na tua imagem, para cumprimentar aqui, Agora ó, deu, agora a deu. Soraya, Hum, a Thaís tô olhando também, agradecer a aqui. presença, a Graça, a Palmira, a Losana, eu não sei quem é tua amiga, com certeza. Brasil, um dos países mais biodiversos do mundo, é isso que se reflete também na nossa culinária. É verdade, uma das mais diversas, completas em termos Exato. nutricionais do mundo. A Isso. Regina, E falando que é muito legal a culturais proposta também, do né? projeto. Oi? Não entendi. Não só biodiversidade, mas também cultural, né? Então a gente tem, Ah, além da sim. também um caldeirão de cultura, né? Então, enfim. Não, Bom, a não, imagem aqui esses eu acho que não está muito boa, conhecimentos. né? Parece que está falhando. Mas não tem problema, já estamos acabando aqui. Deixa eu agradecer aqui, ó, a doutora Lília Moreno, presidente da Comissão da Mulher Advogada de Peruíbe. Você vê que a gente está aqui. Eu também estava até ontem como presidente da Comissão da Mulher Advogada de Cubatão. Infelizmente, tive que deixar o cargo, porque pela legislação eleitoral eu Tem tenho que que me deixar. desincompatibilizar, né, Lembra? dessa função, 4 meses antes da eleição. Mas Lembra? uma grande. Nós, Fiz e nós uma. fizemos uma dobradinha. Ah. Nós fizemos uma Nós dobradinha fizemos a na Comissão de Direitos Humanos da OAB de São José, Comissão de né? Direitos Lembra? Humanos, né? Então a gente É até, né? verdade. A Comissão Foi de Direitos mesmo, Humanos, que não Letícia. existia, nós É recriamos a comissão, nossa, e ficamos verdade. lá, ó, firme e forte na comissão. Né? Eu lembro Foi que a gente levou até o Sérgio Ian, né? foi a primeira Para comissão que eu falar sobre participei, direitos foi essa, com humanos. você, na OAB de São José dos Campos, Comissão de Direitos Humanos. Eu lembro, visitar Sim, penitenciária, né? Foi pois muito é, legal. Um trabalho pois muito é, a bacana gente sempre mesmo. ia. É, Foi mesmo. aqui, ó, Bom, a melhor. Patrícia também agradecer a Hélida. A Hélida é uma promotora legal popular de São Vicente também, cidade vizinha aqui de Cubatão. O Charles, Gastronomia é Teu Amigo, a Palmira Cursino, a Tatá, a Lelê, o Júnior, Lelé. a Juliana, o Diego Marques, um monte de gente, a Drica, não, Drica, Pitu, Cláudia Cristina, a Uau, Cici, um monte de gente aqui, o Reinaldo Barbosa, a Regina Freire, que Noronha. legal, nossa. Muito bom, né? Eu Bom, tô vendo aqui um agora monte de gente conhecida. Nossa. a Karen Bom, Garcia, ixi, nossa mexer. tesoureira Bom, do Partido dos Trabalhadores de Cubatão. Obrigada, Karen, pela presença. Uma mulher também que assumindo uma tarefa que não é muito comum, né, da tesouraria. Em geral, a gente acaba delegando as funções, né, de uhum. tesouraria, que são de muita responsabilidade para os homens. A Karen é uma mulher jovem que assumiu essa tarefa e ela tem dado muito orgulho para a gente aí nessa função. Que Bom, legal. já tá. Agora temos um minutinho, vamos nos despedir. Então, obrigada, gente, todo mundo que participou. Temos quase 20 pessoas agora aqui com a gente. Letícia, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Desejo a você aí todo sucesso. Eu não sei quando vou Obrigada. te ver de novo. Estou morrendo de saudade, viu? Espero que esse Eu momento também tô passe morrendo. logo para a gente poder se encontrar, se beijar, se abraçar de novo, né? Pois é.
Pois é. E olha, um beijo, manda um beijo para tua mãe, para Eni, manda um beijo para todo mundo aí, pro Daniel, pro seu pai, pro Pedro. Estava mexendo aqui nas caixas, achei uma foto dele pequenininho, bebê. Então, um beijo para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo bate-papo. Muito obrigada por todo mundo que ficou aqui vendo a gente, todos os amigos. Beijo para vocês. Muito obrigada, gente. E até. Perfeito. 5 segundos. Um beijo.